pessoal! No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os florais. Muita gente diz que os florais são água, que só tem efeito psicológico. E na verdade as pessoas dizem isso porque desconhecem a nossa complexa anatomia sutil, a nossa anatomia energética. Gente, os florais funcionam por quê? Numa planta, o auge da sua força vital e toda a sua essência está na flor. Então, quando eu tomo uma essência floral, no meu corpo, ela é atraída por uma corrente eletromagnética que é gerada entre o sistema nervoso e o sistema circulatório. De lá, ela percorre o nosso corpo pelos meridianos e dos meridianos ela passa para os nossos corpos sutis. Nós temos 7 corpos sutis ao todo, mas eu vou falar para vocês basicamente de 2. Do corpo astral, que está uma oitava acima de frequência. No corpo astral, também chamado de corpo emocional, é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Numa oitava acima, nós temos o corpo mental. O corpo mental é, portanto, a sede dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, da nossa inteligência. E essa essência floral, essa força vital da flor, ela vai chegar até esses corpos. Na verdade, ela vai além, mas nós vamos parar aqui para ficar mais simples o entendimento. Então, ela vai muitas vezes na causa de um sintoma. Às vezes eu tenho ansiedade e a minha ansiedade é por conta de uma baixa autoestima. Então, com essa baixa autoestima, eu estou sempre querendo a aprovação das pessoas, eu estou sempre querendo fazer um tipo de situação para me dar um resultado, eu não consigo e a minha ansiedade aumenta cada vez mais. No lugar de um medicamento químico que faria apenas eu me tranquilizar, mas a causa não seria alterada, então eu só ia ficar pulando de um sintoma para o outro, o floral ele vai na causa. Qual é o motivo dessa ansiedade constante? Então, o floral pode fazer, quando ele atua no nosso corpo astral, que é o nosso corpo emocional, ou no mental, ele pode fazer com que você sonhe, de repente, com um evento de infância que você teve e esse evento originou a sua baixa autoestima. Enfim, ele pode fazer, ele vai mexer nessas energias bloqueadas do corpo astral e do corpo mental, trabalhar na causa para melhorar o seu sintoma. É óbvio que quando a gente trabalha com a causa, a gente tem um tempinho um pouco mais longo para dar efeito. É diferente de um medicamento que ele vai na bioquímica. É por isso que quando você tem um terapeuta para consultar, ele pode trabalhar com você em 2 aspectos. Então, por exemplo, se é a ansiedade, o exemplo que eu dei, ele vai trabalhar um floral para ansiedade que vai ver esse trauma, vai ver a origem dessa baixa autoestima, que pode estar gerando essa ansiedade, e ao mesmo tempo ele pode te dar um fitoterápico, ele pode te dar um chá de mulungu, ele pode te dar um chá de valeriana e trabalhar também no seu corpo físico diretamente. Então você vai trabalhar nos corpos sutis e vai trabalhar no corpo físico. Mas se você não tem acesso a um terapeuta, mas quer entrar em contato com a terapia floral, que é maravilhosa, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, a terapia floral ela é ótima para a expansão da consciência, ela é ótima para você trabalhar novas habilidades, ótima para passar um período de desafio. Então, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, mas você queira aproveitar a terapia floral, você também pode ir a uma farmácia de manipulação, você pode pesquisar na internet e você já tem florais, sistemas florais com as indicações prontas para alguns casos, como insônia, como ansiedade, como mudança de rotina, como a maternidade, como os florais para bebês, enfim. Você também pode fazer essa busca sozinho. Existem vários sistemas florais. O pioneiro e o que eu mais indico para você começar são os famosos florais de Bach. Eles são excelentes. Existe um floral de Bach que é uma mistura de 5 essências que chama SOS. Então eu estou numa fase difícil, eu estou muito ansiosa, eu estou passando por muitas mudanças. Você pode começar com o SOS. Ele é muito fácil de encontrar. Ele é importado, mas ele é muito fácil de encontrar, você tem nas farmácias de produtos naturais e ele é muito, muito bacana, então é bom para você começar. Nós temos os brasileiros, nós temos florais de Minas, nós temos florais de Saint-Germain, nós temos os florais Joel Aleixo, que são excelentes, mas se você está começando nesse mundo agora, eu te recomendo começar com os de Bach. E também para quem está entrando nesse mundo agora, gente, muito, muito importante. Quando você adquirir uma essência floral, tome muito cuidado porque ela é basicamente um campo informacional. Então ela sofre o efeito de campos eletromagnéticos interferentes. Ou seja, eu não posso comprar o meu floral, colocar na bolsa junto com o celular do lado. Em poucas horas aquele meu floral não tem mais efeito nenhum. Eu não posso chegar, colocar perto de um celular, do lado de um computador, em cima do micro-ondas. Tchau, aquele floral não tem mais efeito nenhum. Se alguém pegou seu floral, colocou lá, joga fora, tá? Porque eles são muito sensíveis. O que você pode fazer para facilitar no seu dia a dia? Eu preciso levar na bolsa, que é a maneira que eu tenho de usar na rua, coisa e tal.
Então você vai comprar, existe na mesma lojinha de manipulação vocês vão encontrar ou um saquinho próprio de floral, que ele é revestido de alumínio, ou tem uma embalagem também durinha de alumínio que você pode colocar um floral. Tem para um ou para vários florais quando você faz um tratamento associado. Não deixe de usar essa proteção de alumínio, ela não é 100%, mas ela é 90% para bloquear esses campos eletromagnéticos interferentes e você ter um floral funcionando do início ao fim. Uma outra coisa muito importante, por exemplo, eu estou muito nervosa, eu fui lá, comprei o SOS dos florais de Bach e estou gostando muito, mas como eu estou numa fase muito difícil, eu sinto que eu estou precisando de mais. Posso aumentar a dose? Lá eles falam no vidrinho, geralmente 4 gotas sublinguais ou 4 gotas que se diluem na água. Em relação a essa questão da diluição na água, antes que eu me esqueça, quando você dilui na água e dá uma sacudidinha, você aumenta o potencial. Então, se você puder fazer isso, melhor. Até porque quando você faz a sublingual, é um pouquinho perigoso você encostar no dente, acabar colocando alguma bactéria dentro daquele potinho. Para além das questões microbiológicas, a gente precisa lembrar que as bactérias também têm um campo eletromagnético. E também é um campo eletromagnético interferente. Então, você tá com um campo de bactérias dentro do seu floral, não é legal. Então, eu prefiro sempre recomendar que você coloque ali as suas gotinhas dentro da água. E aí, em relação à dosagem, como eu comecei a falar, não, os florais, gente, quando a gente trabalha com terapia informacional, ou seja, eu estou passando uma informação de um campo eletromagnético para entrar em contato, de uma planta para entrar em contato com o meu campo eletromagnético. Não importa a dose, não importa a quantidade, importa a frequência com que eu entre em contato com essa informação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem fácil de entender. Eu preciso mudar a postura, então eu venho aqui e alguém diz assim, Aline, você precisa mudar a postura, você precisa mudar a postura, você precisa... Então a pessoa fica meia hora dizendo que eu preciso mudar a postura. E aí ela volta daqui a 6 meses e pergunta se eu mudei. Conclusão, provavelmente não vou ter mudado. Agora você imagina se essa pessoa 3 vezes por dia chegar, você precisa mudar a postura. Daqui a pouco ela volta na hora do almoço, você precisa mudar a postura. Tardezinha, você precisa mudar a postura. Você vai assimilando aquela informação, aquilo vira um hábito. Então, com a frequência, então, vocês vejam que o campo da informação, o que mais vale é a frequência e não a quantidade. Vocês entendem? Então, na terapia floral é a mesma coisa. Então, se o teu floral lá fala que são 3 vezes por dia 4 gotas, e você sente que você está precisando de mais, aumente a quantidade de vezes, não a quantidade de gotas, ok? Então, eu estava tomando 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, então eu vou tomar 3 vezes de manhã as 4 gotinhas. Então, aumente a frequência e não a quantidade. Gente, a terapia floral é muito bacana, experimente, como eu falei para vocês, com ou sem sintomatologia, ela é muito boa para a expansão da consciência, para trabalhar novas habilidades, para trabalhar o aspecto feminino, o aspecto masculino, para aumentar a sua conexão com a espiritualidade, para aumentar a sua criatividade. Tem florais para tudo. Pesquisem, se tiverem acesso a um terapeuta, ótimo. Se não tiverem, ok, não fiquem sem o acesso a essa terapia. Pesquisem na internet as flores. Todos os sistemas florais, eles têm as indicações. Então, vocês podem fazer uma leitura, pedir intuição e adquirir um floral e ter muito resultado positivo. Então, eu super recomendo, eu fiz um resumão. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever que na medida do possível eu respondo vocês. Uma outra dica que eu queria deixar para vocês, esse livro aqui chama Medicina Vibracional, é do Richard Scheber. Ele é muito bacana, eu vou deixar o PDF dele para vocês. É um livro denso, é um livro um pouquinho longo, ele traz muita pesquisa científica, mas ele explica muito da nossa anatomia sutil, por que os florais funcionam, por que a homeopatia funciona, por que uma terapia com cristais funciona, e ele mostra com estudos científicos, para vocês entenderem que não é uma questão de crença, é uma questão da gente entender um lado que é diferente do lado apenas bioquímico que a gente tem aprendido até então. Gente, espero que seja útil a dica para vocês, experimentem e depois comentem aí se vocês estão gostando. Um abraço!